O próximo painel promete uma boa discussão, porque a gente vai falar sobre contas digitais, né? Quem aqui não tem uma conta digital? Hoje em dia, acho que é impossível, né? Sua vida vira inviável se você não tem uma conta digital. E, obviamente, né, todo brasileiro, no início, ficou com medo, porque a gente sabe que de todas essas invasões e hackers, né, todos esses problemas que a gente pode ter no mundo digital, mas com tecnologia, como se diz, né, foi fechando o cerco, até com que hoje a gente consiga fazer essas transações de uma forma muito segura. Então, para falar sobre esse assunto, eu vou chamar 3 empresas que nasceram nesse modelo e compartilham a experiência da nova economia em serviços financeiros. Então, vem para cá o Rodrigo Tonin, assim fala, Tonin, CEO da Conta Simples, Mário Augusto, CEO da NG Cash, e a Lara Tomazini, Head of Marketing and Growth da N26 Brasil. Bem-vindos. Aê, tudo bom? Bem-vindos. E aí, tudo bom? E agora eu vou chamar também... ele já veio. Tudo bom? E o mediador do nosso painel. Bem-vindo. Deixa eu ver aqui. É o Daryl Green, CEO da CAF, que vai mediar o nosso painel. Ele já entrou. Bom painel, gente. Até já. Bom dia a todo mundo. Você não vai ouvir o melhor português que você ouviu hoje. Eu sou canadense, mas tenho o coração brasileiro. Obrigado pela sua paciência hoje. Meu time está aqui para me ajudar. Eles estão pensando agora, ele não, meu Deus, ele não está lendo, porque eu vou ler aqui, ele não está lendo. Calma, eu vou ler agora, eu vou ler. Alguém aqui não passou contas digitais? Levanta a mão quem não possui. Ninguém, é? Imagine, o Brasil tem hoje centenas de milhões de contas digitais abertas. Há quem diga que, até o final deste ano, teremos mais contas digitais abertas do que o dobro da população brasileira. O que aconteceu com esse país? Por que vocês gostam tanto de contas digitais? Alguém sabe dizer? Bom, no último Innovation Pay, em 2019, Rodrigo Dantas disse que a geração da filha dele prefere sofrer na cadeira do dentista a ficar em uma filha no banco. Eu acho que aí está grande parte da resposta. As contas digitais estão revolucionando a maneira como grande parte da população brasileira se relaciona com bancos. Eles não cobram taxa de manutenção, oferecem uma série de benefícios, têm rendimentos na conta corrente melhores e que as poupanças são confiáveis e seguras. E o melhor de tudo, elas são práticas demais. Você abre a conta, insere o relacionamento, pede um cartão, faz uma transferência, tudo na palma da mão. É claro que falar tudo isso aqui para essa plateia é chover no molhado. Vocês estão cansados de saber disso, não é mesmo? Eu estou aqui hoje para promover uma conversa sobre temas de vocês certamente ainda não viram por aí, com 3 nomes de startups que estão fazendo muito barulho no mercado de contas digitais brasileiras. Aqui comigo está hoje a Laura Tomazini, Head of Marketing and Growth da N26, Mário Augusto Sá, CEO da NG Cash, e Rodrigo Tognini, CEO da Conta Simples. Obrigado. Vamos falar aqui sobre esta fração, essa é difícil para mim, fração, que são as contas digitais, os desafios, os planos de crescimento dessas empresas. É claro que vamos falar sobre um assunto que ninguém aqui gosta muito de falar, mas que é fundamental, trazer luz sobre o assunto, como essas fintechs fazem no combate à fraude. Vamos lá. Pronto? Okay. Você... Pronto? Ok. Acho que está indo. Okay. Eu não entendi porque me elegeram para começar o painel, gente.
Você pode, por favor, repetir a pergunta dela? Sim, então, tenho a primeira questão para vocês. Vocês concordam com a geração da filha de Rodrigo Dantas? Vocês também preferem sofrer na dentista a ficar em um filho do banco? Eu acho que eu posso responder isso, né? Que eu sou dessa geração, sou da geração Z, que é da filha dele também. E eu acho que assim, o dentista não tem muita opção, né? Todo dentista você vai sofrer. Agora, sofrer na fila do banco só se você quiser. Então, eu acho que faz muito mais sentido você sofrer onde não tem opção do que onde você pode escolher não sofrer. Eu acho que eu tenho um pouco o espírito de minha avó nesse sentido, particularmente porque eu odeio dentistas. Mas eu acho que depende o que você fala sobre fila no banco um pouco. Assim. Eu entendo que as pessoas prefiram estar no dentista, acho que eu concordo muito com o que o Mário falou, mas existiam outros serviços no banco no passado e um atendimento um pouco mais humanizado e customizado que, às vezes, vale a pena esperar um pouco na fila para ter. Claro que ninguém quer ficar esperando, mas eu acho que a gente tem que pensar também um pouco no valor agregado, né? No que você está esperando ali na ponta. Assim, o fato de você ter uma pessoa que está ali para tirar dúvidas, para lidar com um assunto financeiro que traz extrema ansiedade para a maior parte das pessoas. Então, às vezes, muito às vezes, esperar na fila do banco ainda também falta de opção, assim, também é a única solução que você tem. Assim, a gente tem que lembrar que o processo de digitalização de contas, ele não sanou todas as dores desse processo, principalmente as emocionais, e que um ser humano ainda é muito importante para isso. Então, claro que não faz muito sentido estar na fila do banco. Infelizmente, muitas vezes, para muitas pessoas, ainda é a única opção, assim como esperar para estar no dentista, né? Boa. Do nosso lado aqui, olhando como conta simples, a gente atende um público de PMS, né, e PJs, e a gente percebe que, por muitos anos, esse perfil de cliente, né, empresa, sempre foi o último lá na fila do banco, realmente, assim, que o banco até nem queria ter uma relação muito próxima. E então, assim, a fila do banco, eu acho que é só um contexto da gente retratar todas as burocracias que esses clientes enfrentam ainda, seja no atendimento, seja na hora de lidar com o produto, seja na hora de ir numa agência. Então, acho que o caminho natural, com o acesso da tecnologia, com o avanço das plataformas digitais, com uma experiência muito mais adequada, é natural o ser humano buscar o conforto, buscar o que é mais prazeroso, que tem uma experiência mais agradável, né? Então, eu vejo como um caminho natural para todas as gerações, né? Não só da filha do Dantas, mas para todo mundo. Até você perguntou, né? Quem aqui tem conta digital? E todo mundo tinha, né? Mas é interessante para mim aqui no Brasil, porque aqui no Brasil tem os fintech mais avançados do mundo, em minha experiência. É muito mais avançado. Eu não sei que todos os brasileiros entendem isso. Então, os jovens o acostumado de fazer coisas fácil em banco. Desculpa, eu espero que nós não temos dentistas aqui, Eu ia falar que se tiver algum empreendedor raiz aqui, acho que a grande frente de inovação que está aí pingando é realmente o dentista. Assim, se vocês conseguirem tirar a gente da sala de espera do dentista, eu agradeço muito. Segunda pergunta. As contas digitais ganharam muito mercado vendendo, não tanto a praticidade, mas sim a isenção da taxa de manutenção de cartão. Esse modelo ainda é sustentável? Posso começar isso aqui? Eu acho que quando a gente fala das contas digitais sem tarifa e que o cartão é sem anuidade, quando a gente olha os balanços dos bancos e vai ver o percentual de receita desse tipo de serviço, é uma receita mínima, né? Não é onde grande parte dos bancos de fato ganham dinheiro. Eles ganham dinheiro com produtos financeiros, tomando risco, crédito, spread e tudo mais. Então, todos os bancos digitais que nasceram no mercado entenderam como um ângulo de entrada a questão de oferecer algo sem tarifa. Mas, creio eu, pelo menos como conta simples, a gente sempre entendeu que a grande chave do negócio é achar a forma de monetizar com, de fato, produtos financeiros. E aí tem um tempo de ganhar expertise, saber dar crédito, saber dar uma prateleira de produto de seguro, de financiamento e de vários produtos que a gente sabe que um banco tradicional, um grande banco, oferece. Então assim, eu acho que, na minha visão, eu entendo que todos que entraram nesse mercado já entendiam que o modelo sem tarifa era só um ângulo de entrada para ganhar mercado mais rápido.
mas não como algo que ia ser o modelo de negócio core que ia se perenizar no longo prazo. Então, eu vejo que esse é o grande desafio de todos os bancos digitais, de todo mundo que entrou nesse mercado. Como criar uma prateleira de produto que consiga ter diferentes formas de monetização, né? Então, essa, para mim, é a visão. Eu acho que agora o mercado mudou, né? A gente estava numa fase de growth, com juros muito baixos nos Estados Unidos, capital farto. Eu acho que essa mudança do mercado como um todo vai fazer as empresas, de fato, terem que acelerar essa mudança, né, numa mentalidade de growth para build. Então, enquanto o juros estava baixo e fazia todo sentido, até a pressão dos fundos, né? Cresce. Eu acho que isso mudou e é saudável para o mercado. E eu acho que agora a gente vai ver cada vez mais isso. Eu acho que o Nubank é um exemplo disso, mudando lá de D0 você ganhar os juros para só daqui a 30 dias da conta parada. E a gente vai começar a ver esses movimentos, eu acho que no mercado como um todo, para acelerar a revenue, de fato, não só olhar crescimento da base. Eu absolutamente concordo. Assim, eu acho que a gente não pode confundir um pouco a visão de growth dos negócios com necessariamente o modelo de negócio deles. Assim, acho que as coisas, numa fase de muito dinheiro no mercado, as coisas acabam se atrapalhando. Mas eu acho que isso também vai forçar o negócio a entrar numa nova fase. Assim, vai entrar numa fase em que você não apenas traz uma grande melhoria de experiência, né, de UX, mas há necessidade realmente de efetivamente agregar valor para as pessoas e repensar, inclusive, produtos financeiros. Hoje a gente tem muita empresa na ponta, que ele é um marketplace, na verdade, de produtos financeiros rebranded, mas os mesmos produtos financeiros que sempre existiram. Então, para você pensar em novos modelos de monetização, você vai precisar repensar, inclusive, o que é que você está oferecendo para as pessoas. E não apenas digitalizar o banco, né? Mas você realmente ter algo novo e você conseguir trazer ganhos para a pessoa, não apenas uma perspectiva de tempo gasto no banco, mas de valor que ela enxerga naquele lugar. E hoje a gente, assim, inclusive fazer uma inversão, porque hoje o que acontece quanto mais dinheiro você tem guardado, quanto mais você usa, menos você paga, né? Hoje a gente tem uma lógica um pouco contrária. Então, a pessoa que está mais demandando, inclusive gerando custos para aquela instituição financeira, normalmente ela não necessariamente paga mais. No momento que você muda de uma lógica de o ganho escondido, né, mas para uma visão de, putz, aqui esse é o valor, é isso que você vai ter isso que você vai ganhar estando nessa instituição, mas você vai pagar aqui um pouco. Então, isso aqui eu vou comer uma taxinha. Assim, essa transparência pode ajudar, inclusive, as empresas a crescerem o ganho com seus clientes, sem depender do dinheiro que está lá investido, emprestado para outro banco lá atrás, sem depender que as CDs virem bancos em algum momento também. Mas é uma mudança, realmente. Assim, como é que a gente começa a efetivamente gerar valor para além da digitalização do sistema bancário, que é o que aconteceu até hoje. Os produtos são, em vários sentidos, os mesmos, né? O que você acha? Qual é o segredo para uma conta digital dar certo? O onboarding pesa tanto assim? Cara, essa é uma pergunta difícil. Assim, eu fiquei pensando um pouco sobre esse assunto. Sim, o onboarding pesa, principalmente num contexto em que a pessoa tem várias contas digitais. Né? A gente tem que pensar que uma pessoa no momento que a pessoa entra no universo das contas digitais, ela entra no universo das contas digitais. Assim. Ela abre 3, ela experimenta, chega uma nova, ela vai lá. Então, no momento que ela já está um pouco atendida, você tem um onboarding que é difícil, né? Que é um Everest para você escalar, a pessoa perde o interesse. Assim. Aquilo não é difícil você ter algo realmente que faça ela passar por essa etapa a qualquer custo. Mas, por outro lado, a gente tem que pensar também, exatamente no que eu estava falando antes, de você agregar valor. Assim. Se você tem um produto lá na frente que realmente dá vontade de experimentar, a pessoa sabe que ela vai receber algo novo, ela sabe que ela vai ganhar algo novo. E aí, como marketing, eu falo assim, ela vai entender aquela marca, ela vai comprar aquilo. Esse onboard ele vai se tornando menos um problema, assim. A pessoa vai estando um pouco mais disposta a passar por aquelas etapas. Então, realmente assim, saber que é um lugar de perda,
É um mercado que tem muita gente, é um mercado ainda que tem muito cliente disponível. As startups não estão nem sequer brigando cliente a cliente nesse momento. Assim, tem gente para todo mundo, tem momento de vida da pessoa para todo mundo. Mas, se você realmente não tem um produto que diga algo diferente para ela, dê para ela a certeza de que ela vai encontrar algo novo, esse onboard aí sim ele vira uma barreira, né? Porque não vale a pena. A pessoa, inclusive, ela está no celular, ela se distrai ali naquele momento e já era. Mas isso estou falando de uma perspectiva específica de marketing, assim, né? De pequenas etapas do funil pelo qual a pessoa tem que passar. Eu acho que é importante ouvir os meninos nisso, que vão ter uma visão um pouco mais ampla do assunto. Perfeito. Eu acho que, primeiro, quem vence é a distribuição, eu acho, no jogo, se você for B2C, pelo menos. E o onboard, no nosso caso, só para dar um pouco de contexto, a NinjaCash é uma conta para adolescentes, né? Então, mais de 90% dos nossos usuários é a primeira conta bancária deles, é a primeira vez que eles fazem um onboard. Então, eu tenho que educar ele no que é um onboard, o que é o KYC, o pai tem que estar junto, tem que ter os documentos do pai. Então, na nossa visão, o onboard é uma das partes mais importantes, tendo em vista que ele não tem várias contas digitais, que ele não fez esse processo antes, é que é a primeira vez que ele está tendo essa interação. Então, para a gente tirar essa fricção, nesse momento, é uma coisa extremamente importante para o nosso usuário ali, que é a primeira vez que ele está usando. Boa. Onboard é fundamental. Eu tenho uma visão um pouco diferente, no sentido assim, onboarding é fundamental, mas não é a única coisa, né? Obviamente, a gente tem que dar uma experiência sem fricção, tem que garantir todos os processos de KYC, de prevenção à lavagem de dinheiro, e assim, garantir isso dando uma experiência adequada para o cliente, né? Mas, se o cliente, ele, na primeira interação que ele tenta abrir a conta, ele enfrenta a primeira fricção e ele não avança, significa que a sua proposta de valor como solução não era suficiente para ele ir até o final, né? Se na primeira dificuldade ele desistiu, então por que o bancão, que às vezes tem que ficar indo lá 3 vezes na agência antes de abrir a conta, você vai até o final? Porque talvez você, de fato, quer pegar um empréstimo que o banco vai te dar, né? Então, no final do dia, para mim, o onboarding é uma veia, é uma etapa do processo para ganhar mercado, mas, para mim, o segredo não é só o onboarding. Tem que ter uma questão de dar uma proposta de valor, de dar um produto, de dar uma segmentação adequada, de ter um processo de pricing adequado, né? E essa prateleira que atenda e entrega um produto, um serviço que o cliente que você colocou como alvo busque, né? E a hora que você acha esse quebra-cabeça, esse match, para mim, aí se começa a achar, entre aspas, o segredo, né? Mas, com certeza, o onboarding pode acelerar o crescimento, reduzir todas as fricções e a tecnologia está muito avançada nesse sentido. Eu tendo a achar, inclusive, que um onboarding muito fácil até assusta, tá? Eu acho que a gente tem uma cultura do brasileiro ainda de medo de fraude, de lidar com a instituição financeira. E a instituição financeira realmente tem muito poder, né? Ela está com o seu dinheiro. Eu acho um onboarding que clique aqui, sua conta está aberta, assim, eu acho que ela é até perigosa, assim. Eu acho que ela até levanta uma bandeirinha vermelha. Para a gente chegar nesse ponto do one-click onboarding, a gente vai precisar não apenas de uma nova educação da relação com as pessoas com a segurança dos dados dela, mas de tempo, assim. Isso não vai ser só discurso, as pessoas vão ter que ir naturalizando isso. E algo que Open Finance vai trazer para a gente eventualmente, mas que mesmo que hoje fosse possível, não sei se vale a pena. Não sei se vale a pena você hoje fazer um onboard muito simples. Até porque qualquer problema que essa pessoa tenha no banco no futuro, na instituição financeira no futuro, ela vai levantar a mãozinha e vai falar: ah, tá vendo? Não me pediram nada, não perguntaram nada, não checaram nada. Então, apesar de ser chato, é parte também da construção de um dos pilares reputacionais daquela instituição financeira, que é a segurança. Concordo. Entendi. É o seguinte, mas aqui a coisa mais perto da financeira, vocês acham fraudes ou abandonou do onboarding? Depende da fase que você está da escala do negócio. Obviamente, se você tiver uma escala muito grande, você tiver um onboarding que converte 20%, 10%, obviamente a perda nesse processo vai ser muito maior que a da fraude. E, ao mesmo tempo, se você não tiver um processo de antifraude, de monitoramento adequado, com as regras adequadas, pode dar esse problema. Eu sempre falo lá que a gente tem que buscar o equilíbrio, né? Qual é o equilíbrio entre garantir a segurança, garantir que a gente consiga passar por todos esses processos que são necessários, causar essa fricção, entre aspas, saudável, né, para conseguir mapear todos os pontos de potenciais lacunas, mas não deixar o cliente com aquela sensação de
putz, mais um documento para mandar, putz, mais um negócio para fazer, putz, já fiz isso, tem que fazer de novo, né? Então, é um equilíbrio. Eu tento ver que é um equilíbrio e essa conta depende se você está calibrado ou não para saber onde você está perdendo mais, né? Eu acho que, no nosso caso específico, o onboarding é muito mais valioso. Como eu disse, é a primeira vez que o usuário está fazendo. E a gente, no momento do negócio, usa o Banking as a Service. Então, todo o risco de fraude está com o meu provedor, né? Então, no nosso caso, assim, o onboarding, de fato, é o que é mais importante para o nosso negócio. Mas eu concordo 100% com o Rodrigo. Acho que, quando você vai avançando, é, com certeza, uma balança ali de fricção com segurança. Eu absolutamente concordo, não sei se tenho muito a agregar, eu só ressalto aquele ponto, assim, eu não acho que as coisas são necessariamente antagônicas, até porque eu acho que um processo de onboarding que cuida da fraude também passa a percepção de segurança para os usuários, o que pode ser positivo. Eles não necessariamente precisam conflitar, assim, a prevenção, a fraude pode andar junto com essa construção de relacionamento com cada cliente que você tem. Eu vou mudar o sujeito um pouquinho agora. Ao mesmo tempo em que o Brasil celebra estar bastante desenvolvido no cenário de fintechs e contas digitais, estima-se que 30% da população ainda esteja desbancarizada. Como preencher esta gap? A pergunta treta ficou para mim, né? Eu acho que a gente tem que... Assim, eu acho que essa pergunta vem sendo feita há uns 10 anos. Acho que essa pergunta vem sendo feita desde que me entendo como gente. Acho que a gente tem que tomar cuidado para não atrapalhar questões que são necessariamente do Estado com questões de oportunidade de startup. Então, quando a gente olha para a população desbancarizada, é uma população que está abaixo da linha de pobreza em vários sentidos, ou boa parte delas, que está em espaços em que essa internet, que na teoria chega para todo mundo, nem sequer chega direito. Então, eu acho que a gente tem questões muito estruturais, assim, que não são necessariamente... E não são boas oportunidades de negócio, assim, sem querer soar capitalista demais, mas não são necessariamente boas oportunidades de negócio. Então, acho que a gente tem que entender um pouco o que é papel um pouco da Caixa, do Banco do Brasil, né? O que é papel de outras instituições como porta de entrada para esse público, para que aí sim, depois que essa pessoa está familiarizada com aquele sistema, outras startups e outros negócios possam passar a oferecer alternativas para esse público. Eu acho que é importante fazer um pouco desse preâmbulo, assim, né? Acho que é um pouco de arrogância nossa, já que as startups vão solucionar toda a questão de bancarização do Brasil. Dito isso, tendo a acreditar também que o Pix e a popularização do Pix vai mexer mais esse ponteiro do que qualquer startup. Porque, no momento que você tira o dinheiro em espécie de circulação, e isso é um processo que já está acontecendo, você vai forçando, empurrando, não apenas o Estado a bancarizar, mas também as pessoas a buscarem aquilo, principalmente as novas gerações que já são mais digitais e que essas coisas são mais simples. Então, eu acho que já existe um incentivo, né, de Estado para que isso aconteça. E aí, por fim, a gente tem que lembrar que a gente está falando de um público que realmente, assim, o dinheiro ele entra e sai. O dinheiro, a conta, ela é transacional, né? Ela não é uma conta de investimento, ela não dificilmente oferece crédito. Então, existem algumas questões aí que dificultam um pouco uma visão de monetização desse público, mas que eu acho que a gente vai ter que passar um pouco por essa revolução de produtos financeiros que eu vinha falando antes, né? Que não é só pensar nos mesmos produtos numa jornada diferente, mas você pensar, putz, o que é que eu posso efetivamente fazer para essa pessoa que seja bom para ela, mas que seja também uma boa oportunidade de negócio. Acho que outras questões, como questões geracionais, a NG já está resolvendo. Eu acho que questões... A geracional da outra ponta, ninguém vai resolver. Eu acho que as coisas, o tempo simplesmente vai passar. Eu acho que a questão das mulheres, né? A gente tinha no passado muitas mulheres desbancarizadas, né? Porque você tinha uma conta da casa, o homem ali, provedor, que era o dono da conta do banco. Eu acho que isso já vem mudando. Existem outros movimentos que não são bancários que já empurram que essas mulheres abram suas próprias contas e se tornem independentes financeiramente. Eu acho que a gente está vivendo, inclusive,
a primeira geração de mulheres que é verdadeiramente independente financeiramente. É uma alegria ver isso. E que estimula a questão da bancarização, mas eu acho que a gente tem que entender que a gente tem questões estruturais maiores do que vontade só de negócio. Eu acho que adicionando a isso, falando da geração também, parte desse problema é geracional, né? É o menor de idade que não tinha acesso. Então, hoje você pega a maioria dos menores de idade, quase 80%, ainda não está bancarizado, eles estão dentro desses 30%, né? Então, os bancos como o NG Cash, agora você tem Nubank, você tem Next, você tem várias outras instituições abrindo conta para adolescente. Eu acho que isso vai pegar uma grande parte da população desbancarizada, que faz sentido ter um banco, que vai usar o Pix, né, e que antes não estava sendo vista pelas instituições. Então, acho que surgem o NG Cash e outros concorrentes para, de fato, bancarizar a parte dessa geração. Acho que eles já falaram super bem, só para complementar. Acho que tem uma questão também, se a gente parar para pensar, os bancos digitais, da forma que a gente tem hoje, eles começaram mesmo ali 2016, 2017. A primeira barreira era aquela barreira da desconfiança e de entender, pô, será que isso aí funciona, é seguro mesmo? Será que eu consigo substituir o que eu faço no bancão, no banco digital? Os bancões começaram a digitalizar. E, ao mesmo tempo, a evolução de internet, de tecnologia, do próprio ecossistema, para viabilizar com que essas soluções digitais elas cresçam e prosperem, né? Mas se a gente pegar, vamos falar, 2016 até aqui são 6 anos, né? Então acho que assim, é um processo, né? Em 6 anos era muito difícil que 100% da população ser bancarizada de forma digital, mas se a gente olhar daqui 10 anos para frente, putz, aí é aquela sensação que a gente vai ter assim, pô, como que era a vida antes do smartphone, né? Aí a gente vai falar, pô, o mercado realmente mudou muito, né? Mas tem toda essa questão cultural, tem a questão do status quo, tem a questão da tecnologia, tem a questão das gerações. Então é um processo, mas eu não tenho dúvida que, se eu fosse falar uma expectativa aqui, em 5 a 10 anos, 100% digitalizou. Eu acho que a gente costuma dizer, né, que vive em 2 Brasis, né? A gente tem que lembrar que chegou energia elétrica em partes do Brasil há 15 anos atrás, assim, e ainda tem cidades e regiões do país em que isso não é algo confiável. A gente tem a região norte do nosso país, não tinha energia elétrica em todos os lugares até muito pouco tempo atrás, gente. O governo, no século XXI, existia um projeto chamado Luz para Todos, não sei se quem lembra disso, assim, para tentar levar energia. Então, a gente tem que lembrar que esse Brasil que a gente vive aqui, né, essa sala aqui em São Paulo, a gente está jogando um jogo muito diferente, assim. Então não é só sobre vamos convencer Zé a se bancarizar. Não, assim, como é que eu garanto energia elétrica estável, internet estável, que o pagamento daquela pessoa faça sentido ser digital, porque a gente está falando de pessoas que vivem a vida em dinheiro espécie, né? A gente está falando de questões tão maiores do que o desejo de fundos de investimento, que não, acho que essa é uma pergunta que eu nem sei, assim, acho que a gente é especialista, porque eu acho que assistência social vai talvez nos ajudar a responder isso mais do que qualquer pessoa aqui no palco, sem querer diminuir vocês, pelo amor de Deus. Concordo. Apesar de termos centenas de contas digitais no Brasil, ainda temos muitos dos chamados bancos tradicionais. Entre os bancos digitais mais usados por aqui, como concorrer com eles? Ou há espaço para todo mundo? Quer começar, Mara? Você estava com uma visão ali. Não, eu acho que eu digo que nós somos competidores no caso, né? Porque eu acho que, como falaram aqui, já tem mais gente do que conta, estão cada vez abrindo mais. E eu acho que, principalmente, pelo menos no longo prazo, para as fintechs, vai ser uma mega oportunidade. Então, no NG, a gente vê muito a questão do Open Banking, né? E como é que eu posso oferecer produto desses grandes bancos. Então, eu falo com o Next, eu falo com o Bradesco, eu falo com o Itaú, eles são meus parceiros hoje. Parceiros que eu vou poder oferecer produtos no futuro, parceiros que eu vou poder levantar FDICs para dar crédito. Então, para as fintechs, os grandes bancos, na verdade, são quase como um pai mais velho, quase como alguém que vai ajudar o ecossistema a crescer. Assim. Eu vejo eles como nossos competidores, não como os nossos competidores diretos. Eu acho que eles agregam, pelo menos do meu ponto de vista e até hoje, a crescer o negócio cada vez mais.
Concordo. Até eu estava uma vez em outro evento, eu falei sobre a questão dos bancos digitais, né? O Mário falou um pouco da porta para fora, né? Do relacionamento, oferecer produtos aos bancos. Mas se a gente olhar da porta para dentro, a cozinha dos bancos digitais, a verdade é que todo mundo se usa por trás para processar pagamento, para fazer uma liquidação, para pegar uma tecnologia que ainda não desenvolveu uma API específica. Então, no final do dia, no back-office, que às vezes não aparece para o cliente na experiência, está todo mundo se cooperando e se ajudando, né? E, com isso, quem ganha é o ecossistema, é o usuário final, é a pessoa que está usando o produto. Então, no final do dia, eu acredito que as relações entre os bancos, as relações, ela vai mudar muito, ainda mais com o avanço de Open Finance, avanço de novas figuras, né, do mercado. Então eu vejo assim, um cenário mais de cooperação do que competição. Obviamente, na ponta, ali na praça, vendendo o produto e disputando o cliente, pode dar aquela sensação, pô, tá um contra o outro. Mas, no final do dia, eu vejo que é um movimento que quem ganha mesmo é o mercado, quem ganha são os clientes. A gente compete no front-end, mas trabalha junto no back-end, né, um pouco. Eu acho que grandes bancos são também um pouco de inspiração. A gente tende a falar, não, eu vou fazer muito diferente do que eles fizeram, mas a gente tem que lembrar, por exemplo, que o Itaú foi um dos pioneiros da digitalização no Brasil. Assim, acho que foi um processo que o Itaú fez antes. Assim, o Itaú fez bem, inclusive, né? Ele digitalizou e com isso conseguiu economizar muito na estrutura, fechou muita agência. E ele fez isso primeiro. Eu concordo que a gente convive. Eu acho que a gente, em breve, vai competir de maneira mais forte, porque isso vai ficar mais claro nas novas gerações. Então, quando você fala uma pessoa que tem uma conta num banco tradicional há 30 anos, é muito difícil ela fechar aquela conta. Ela pode até passar a usar um pouco mais a carteira digital dela, né, por uma questão de facilidade para algumas coisas, mas é muito difícil. A pessoa tem uma relação, a pessoa sabe o nome do gerente, o gerente já manda presente de aniversário para ela. Assim, é difícil fazer essa migração. Mas, quando você olha uma questão geracional, aí sim a gente vai ter uma geração que já está hoje nem sequer abrindo a conta no grande banco, né? Então, a pessoa já está indo direto para o banco digital. Então, é uma geração, é uma competição que ela ainda está aqui no começo, né? Ela tá com as pessoas até 24 anos. Estou chutando aqui um número, não tenho certeza. E eu acho que isso vai escalar cada vez mais. Mas os grandes bancos brasileiros são instituições brasileiras, né? Acho que são as empresas que os brasileiros até mais confiam em vários sentidos, são referências semióticas também para o nosso país, e apresentam, em vários sentidos, um certo selo reputacional. Elas ainda têm, assim, o que a gente está aprendendo a fazer muitas vezes, elas têm. Então, acho que a gente, inclusive, papel das contas digitais encontrar um jeito de trabalhar junto e não permitir que essa competição da experiência seja maior do que qualquer potencial de parceria que a gente tem para crescer junto, porque tem espaço, por enquanto, acho que nos próximos 10 até 15 anos, acho que tem um pouco de espaço para todo mundo. Entendi. Você já fala um pouquinho do Open Banking, Open Finance. Fala um pouco mais de tal, que vocês acham, qual é o impacto de finanças vocês imaginam para o ecossistema e que vocês esperam? Bom, posso começar. Eu vejo que o Open Finance, Open Banking, né, a nomenclatura mudou, vai mudar completamente o mercado. E a percepção que eu tenho é que, às vezes, a gente ainda não tem a ideia da magnitude de como que isso vai mudar todo o mecanismo do mercado financeiro. Não só por conta do Open Finance, do Open Bank, do Open Finance, mas também por conta do avanço das tecnologias, né? Então, avanço do smartphone, avanço de IoT, avanço de inteligência artificial, avanço do machine learning, somado ao fato do Open Banking incentivar e ser mandatório das instituições financeiras entrarem nesse ecossistema, o impacto é gigantesco. Então, é meio que quando primeira vez que a gente viu, sei lá, um iPod, né, e viu lá que dava para ver um videozinho no iPod. 3 anos depois, o celular substituiu o GPS, substituiu o Walkman, substituiu o calendário, substituiu tudo, né? Então, assim, a minha percepção para o Open Finance ou para o Open Banking é que vai ser mais ou menos uma percepção muito parecida quando a gente olha 5 anos, 10 anos daqui para frente. Como que ou como conta simples, ou eu como uma empresa dentro desse ecossistema devo me posicionar dado isso? Assim, não sei para onde que as coisas vão, então vai.
eu tenho uma tese muito em relação a nicho, a verticalização, a pegar um segmento específico e a dominar nicho, a dominar vertical. Porque uma vez que domina a vertical, você se especializa no cliente, na dor dele. E aí a tecnologia e o avanço da inovação passa a ser só o meio para você resolver a dor que o cliente tem de uma maneira diferente, né? Então, e aí quando você consegue verticalizar e nichar, é onde você consegue ter profundidade do que você vai entregar de experiência. Então eu olho muito por essa ótica. Eu gosto de falar que, com o avanço do Banking as a Service e da distribuição, todo mundo que tem distribuição vai virar um banco, né? Você vai ter o Rappi Bank, você vai ter o Uber, você vai ter a Amazon, você vai ter 10 cartões, cada um tem o melhor benefício em cada lugar. E eu acho que com o Open Banking você vai poder centralizar a sua vida financeira, que hoje é um caos, 5 bancos, 5 cartões em um lugar só, né? Então, no NGCast, a gente tem muito essa visão, de novo, de competidor, né? Que a gente vai poder oferecer o cartão das outras contas, toda a sua vida financeira em outras instituições e iniciar o pagamento direto do ONG. Então, eu acho que vai abrir novos modelos de negócio, novas oportunidades, né, de criar histórico para dar crédito, de ser iniciador de pagamentos, controlar a vida financeira das pessoas. Eu acho que vai abrir um leque de oportunidades gigantesco, que realmente a gente não tinha visto antes. Eu acredito muito nos nichos, né, e em quem tem distribuição. Então, acho que a gente vai ter uma série de cartões de vários bancos com os benefícios, igual a gente tem visto cada vez mais. Eu acho que o Open Banking vai ajudar a vida que está virando um caos a se concretizar mais facilmente para o usuário. Eu acho que eu concordo absolutamente. Assim, eu acho que o desafio que traz tem muito a ver também com dar conta da complexidade que isso traz para a vida das pessoas. Porque você pode ter o produto mais incrível do mundo, especializado também, mas é difícil, né, para uma pessoa gerenciar 15 produtos especializados. Assim, você se perde um pouco naquele caos. Então, acho que abre muito essa oportunidade da centralização. E acho que, numa perspectiva para além do produto financeiro, além da sua relação com o banco, eu acho que também abre oportunidade para a gente humanizar, customizar, tornar mais automático a vida da pessoa, né? Dinheiro é vida, né? Dinheiro é o jeito que a gente vive, são as coisas que a gente acredita, é o que a gente gosta, é o que a gente precisa. Então, eu acho que tem uma oportunidade aí na frente, ao você conseguir dar conta dessa complexidade, você conseguir refletir muito mais a vida da pessoa e não um simples ponto de contato financeiro que ela tem com diversas instituições. E a pessoa conseguir ter uma visão um pouco mais simples. E, quando eu falo simples, no sentido de não é uma caixinha nova na sua cabeça, o dinheiro, o banco, né? Esse lugar que é separado e que te dá trabalho, porque você tem que entrar mentalmente nele e sair. Mas é você conseguir realmente garantir um espaço que seja simplesmente as chaves de acesso, né, o dinheiro, a vida que você quer ter e a vida que você acredita. Então, acho que, mais do que tudo, é um grande incentivo. A gente dá para a gente muita ferramenta para repensar o jeito que a gente faz banking, né? O jeito como a gente tenta participar da vida das pessoas num pilar tão importante, que é o dinheiro dela, né? Eu percebo que quase acabou de tempo, então se tem um pensamento que você quer compartilhar com todo mundo aqui é para o futuro, seu visão para o futuro, qual vai compartilhar com todo mundo aqui? Agora pegou de surpresa. Eu falaria que está muito atento às inovações, aos avanços do mercado, e, no final do dia, entender muito bem quem que você atende, quem que você está resolvendo a dor do outro lado, que, no final do dia, tecnologia, esses nomes todos, machine learning, AI e toda essa sopinha de letra aí, para mim, é só meio, é a nova forma de resolver problema, né? Então, no final do dia, o que eu tendo a olhar é que problema que a gente tem que resolver, né? E a avanço da tecnologia é só um meio para a gente conseguir potencializar, exponencializar essas inovações e a solução dos novos problemas que vão surgir. Eu acho que, para fechar, acho que a gente tem que ter orgulho do que a gente está construindo no Brasil. Eu acho que a gente tem muita inovação, a gente tem IP, SD, Banking as a Service, Open Banking, Pix. Assim, se olha lá para fora, a gente está dando show aqui no que a gente está fazendo, o mundo inteiro está olhando para a gente. Eu acho que a gente tem que se orgulhar disso e continuar avançando a passos largos.
Eu vou trazer um pouco visão mais N26, gente, vou vestir a camisa da empresa aqui. Eu acho que a gente... É impressionante o que o Brasil fez nos últimos anos ao mudar a relação dos brasileiros, ou pelo menos começar a mudar a relação dos brasileiros com o banco. Mas eu acho que a gente tem um grande caminho pela frente em como a gente muda a relação dos brasileiros com o dinheiro. As pessoas ainda têm muita ansiedade, muita insegurança, muito desconhecimento. A gente está fazendo produtos complexos que exigem cada vez mais delas entenderem de coisas que elas nem deveriam entender tanto, assim. Então, acho que a gente precisa começar a colocar um pouco mais desse lado emocional na relação. Por mais empolgante que seja pensar numa perspectiva financeira, eu acho que aposto que muita gente que está aqui vem do financeiro, de alguma forma, né, do mercado financeiro. A gente precisa começar a colocar um pouco mais do emocional nessa equação, assim, ajudar o brasileiro a lidar melhor com o seu dinheiro. Mesmo os brasileiros que ganham dinheiro são endividados, então, como é que a gente faz que essa relação seja não só um novo UX, uma nova perspectiva de jornada, mas, efetivamente, ajudar os brasileiros a terem mais saúde financeira e se relacionarem melhor com uma coisa que é tão difícil, né? Acho que é isso. Obrigado. Muito obrigado pela presença de todos. Foi um prazer estar com vocês nessa painel. Agora, devolvo a palavra para a nossa host, Rafa Brites. All right. Seguir com os próximos painéis. Obrigado. Quem é real no mundo digital? Com soluções baseadas em inteligência artificial, orquestração de identidade sofisticada e a maior coleção de bancos de dados biométricos e de identidade do Brasil, a CAF sabe quem é real no mundo digital. Saiba mais sobre a nossa tecnologia em caf.io.